Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Você já se sentiu tão sobrecarregado que pensou: será que Deus realmente está me ouvindo? Já se pegou cansado das batalhas espirituais, sentindo que forças ocultas, como feitiços e maldições, tentam te oprimir sem cessar? Pois hoje, através do Salmo 21, vamos descobrir que há uma resposta celestial para essa angústia e que a força de Deus é infinitamente maior que qualquer ataque das trevas. Este salmo é uma verdadeira declaração de vitória e confiança no Senhor. Davi, o salmista, celebra aqui as bênçãos recebidas e o livramento das mãos dos inimigos. Ele reconhece que sua honra e glória divina não vieram de seus méritos, mas da misericórdia do Altíssimo. O rei foi coroado, não apenas com uma coroa humana, mas com uma coroa de ouro fino, símbolo da aprovação e fidelidade de Deus. Mais do que isso, o Salmo 21 revela que a vida é uma dádiva, e que Deus não apenas nos ouve, mas realiza os desejos do coração daqueles que vivem com fé inabalável. Por isso, é também um texto de profunda oração sincera, um modelo de como confiar no cuidado divino mesmo diante das guerras invisíveis, aquelas que só Deus vê. Quando oramos com base nesse salmo, estamos fazendo exercícios espirituais, fortalecendo nosso espírito contra a opressão, pedindo libertação espiritual e declarando a justiça de Deus sobre toda a armadilha e laço do inimigo. A proteção divina se torna escudo, as correntes são quebradas, e somos renovados com alegria na presença de Deus. Se você está enfrentando momentos difíceis, sentindo-se cercado por escuridão ou até mesmo por amarrações espirituais, lembre-se: Deus é fiel, e suas bênçãos e promessas são verdadeiras. Nenhuma obra maligna prevalece diante da autoridade do Senhor. Agora, vamos unir nosso coração em uma oração poderosa, clamando pela intervenção de Deus com fé e reverência. Senhor meu Deus, Rei eterno e poderoso, eu te louvo pela tua fidelidade. Assim como coroaste Davi com honra e glória divina, coroa também a minha vida com a tua presença. Quebra agora toda corrente espiritual, todo laço, toda maldição lançada contra mim. Cancela, Senhor, todo tipo de feitiço e obra oculta em nome de Jesus. Concedê-me libertação espiritual e fortalece meu coração com a força de Deus. Eu me refugio na tua proteção divina, com fé inabalável, crendo nas tuas promessas. Transforma minha dor em alegria na tua presença e realiza os desejos do meu coração segundo a tua vontade. Reveste-me com tua justiça e guia-me em paz, pois a minha vida é tua, e nela quero viver para te adorar. Amém. Salmo 21, versículo 1. Ó Senhor, na tua força o rei se alegra, e na tua salvação muito exulta. Com essas palavras, Davi expressa sua alegria e gratidão pela força divina que o sustenta. Ele sabia que sem a ajuda de Deus, as batalhas da vida seriam impossíveis de vencer. Da mesma forma, muitos de nós enfrentamos situações que parecem além da nossa capacidade. Se você já se sentiu sobrecarregado, com a sensação de que não tem mais forças, este salmo é um convite para confiar no Senhor como a nossa fonte inesgotável de poder. Quando depositamos nossa confiança na força de Deus, encontramos uma paz que ultrapassa o entendimento e uma alegria que não é abalada pelas circunstâncias. Em nossos momentos de fraqueza, quando os problemas parecem se multiplicar e as dificuldades se tornam uma constante, precisamos lembrar que temos ao nosso lado o Deus Todo-Poderoso, a nossa rocha e fortaleza. Davi sabia disso, e por isso sua confiança não estava nas suas habilidades, mas na força divina. Quando nos sentimos fracos, é justamente aí que a força de Deus se manifesta com mais clareza. Ele nos sustenta, nos levanta e nos capacita a enfrentar qualquer adversidade. Por meio da oração, podemos acessar essa força sobrenatural, que nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Quantas vezes somos atacados por forças espirituais negativas, feitiços, maldições, ou mesmo ataques da alma que tentam nos prender? O Salmo 21 nos ensina que a força de Deus é nossa defesa contra esses inimigos invisíveis. Quando oramos, quebramos as correntes que tentam nos prender, e somos libertos. A oração sincera se torna uma chave poderosa que nos conecta à proteção divina. Não importa o tamanho do ataque, Deus é maior, e sua força nos garante a vitória. Ao orarmos com fé, somos protegidos da maldade e da influência de qualquer força espiritual contrária. É importante lembrar que a confiança na força de Deus vai além de simplesmente pedir ajuda em momentos de crise. Ela é uma confiança que se constrói ao longo do tempo, através de um relacionamento contínuo com o Senhor. Quando buscamos a sua presença em oração, nossa fé se fortalece,
e começamos a enxergar as dificuldades sob uma nova perspectiva. Com Deus, não há adversidade que seja maior do que a sua capacidade de nos sustentar. Ele é o nosso abrigo, a nossa força, e quando confiamos nele, podemos ter a certeza de que seremos conduzidos à vitória, independentemente das lutas que enfrentamos. Davi, ao expressar sua gratidão pela força do Senhor, nos ensina que a verdadeira alegria vem da confiança em Deus. Essa alegria não é circunstancial, não depende de conquistas humanas ou da ausência de problemas. Ela vem da certeza de que, quando estamos com Deus, estamos seguros, estamos firmes. Quando entregamos nossas vidas ao Senhor, Ele nos dá a paz que o mundo não pode oferecer. Mesmo nos momentos mais difíceis, a presença de Deus em nossa vida traz uma alegria que nos fortalece e nos sustenta. A oração sincera é o meio pelo qual podemos acessar essa força divina. É no momento de fragilidade que devemos buscar mais intensamente o Senhor. E, ao orarmos, Deus quebra as correntes, nos liberta das amarras espirituais e nos enche com sua presença. O Salmo 21 nos ensina que a oração não é apenas uma petição, mas uma ferramenta poderosa para nos conectar com o poder de Deus. Ao nos entregarmos a Ele, encontramos a força que precisamos para superar qualquer batalha. Salmo 21 versículo 2: Porque tu lhe deste o desejo do seu coração, e não lhe negaste a súplica dos seus lábios. No Salmo 21, vemos uma oração poderosa, que busca a proteção divina e a libertação das forças espirituais que tentam nos aprisionar. Davi, ao clamar ao Senhor, sabe que Deus é o único capaz de nos libertar de todo o mal. Deus conhece os desejos do coração do seu povo, e quando nos entregamos a Ele em oração, Ele responde com libertação. Davi reconhece que a verdadeira liberdade vem de Deus, que rompe com as correntes do inimigo e nos dá a salvação. É importante entender que, muitas vezes, estamos aprisionados por correntes espirituais que podem ser invisíveis aos nossos olhos, mas são muito reais em nosso espírito. Feitiços, maldições, palavras de condenação, e até mesmo pensamentos e traumas que nos mantêm cativos. Mas a oração sincera é a chave que abre a porta da liberdade. Quando oramos com fé, a ação do Espírito Santo rompe as correntes, quebrando toda a influência negativa que tenta nos dominar. A oração não é apenas uma conversa com Deus, é um poderoso instrumento de libertação, capaz de anular as amarrações espirituais. Ao longo da vida, todos nós enfrentamos batalhas que vão além do que podemos ver ou tocar. Muitas vezes, são essas batalhas espirituais que nos afligem. O inimigo tenta nos manter em cativeiro, fazendo-nos acreditar que estamos presos e sem saída. Mas o Salmo 21 nos ensina que a verdadeira libertação só pode vir de Deus. Ele é quem pode nos libertar das prisões espirituais e nos dar uma nova vida em sua presença. Quando confiamos na força de Deus, Ele rompe todas as correntes que nos prendem e nos dá a liberdade para viver a vida abundante que Ele tem para nós. Através da oração, nós clamamos pela quebra de todas as correntes, sejam elas de feitiçaria, maldições hereditárias ou até mesmo mentiras que o inimigo tenta enraizar em nossa mente. Deus não apenas ouve nossa oração, mas Ele age para libertar e proteger. A oração ativa a ação do Senhor em nossa vida, trazendo libertação espiritual, cura emocional e restauração da nossa paz interior. A fé na palavra de Deus é a chave para quebrar todas as correntes e viver em liberdade, porque o Senhor é quem nos dá a vitória sobre todo o mal. Quando Davi fala sobre a alegria que experimenta na presença de Deus, ele também está se referindo à liberdade que vem ao estar com o Senhor. A verdadeira alegria não pode ser encontrada nas coisas deste mundo, mas na presença de Deus. Ao orarmos, quebramos as correntes do inimigo e nos conectamos com a força divina que nos dá liberdade. A oração é o caminho para romper com tudo o que nos aprisiona, e em Cristo somos mais do que vencedores. Ele nos liberta para vivermos em plenitude, livres de toda opressão e medo. Por fim, devemos lembrar que, assim como Davi, todos nós podemos experimentar a libertação das correntes espirituais através da oração e confiança em Deus. Não há corrente que seja forte demais para o poder de Deus. Não há prisão que Ele não possa quebrar. A oração sincera, aliada à fé em sua misericórdia, é a chave para viver uma vida livre, plena e abundante, como Deus deseja para nós. Em Cristo, somos libertos de toda opressão e chamados a viver na liberdade do Espírito Santo. Salmo 21 versículo 2: Tu lhe deste o desejo do seu coração, e não lhe negaste a súplica dos seus lábios.
Este versículo nos revela algo profundo sobre o coração de Deus. Ele conhece os desejos mais íntimos de cada um de nós. Quando Davi escreve estas palavras, ele expressa uma gratidão imensa, pois sabia que seus desejos e súplicas não haviam passado despercebidos pelo Senhor. Quantas vezes nos encontramos em oração, clamando a Deus por aquilo que temos no coração? Às vezes, esses desejos são de algo grande, outras vezes são mais simples, mas Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, sempre nos ouve e nos responde conforme a sua vontade perfeita. Esse versículo nos ensina a confiar que o Senhor, que conhece nosso coração, é capaz de nos dar o que é melhor para nós, nos guiando em direção à sua vontade. Em nossa jornada espiritual, somos chamados a alinhar nossos desejos à vontade de Deus. O desejo do coração de Davi era ver a vitória de Israel, a paz e a segurança do povo de Deus. E Deus, com sua bondade e sabedoria, atendeu aquela súplica, pois Davi tinha um coração sincero, disposto a seguir a vontade divina. Quando oramos, é importante que nossa oração seja sincera, com um coração aberto e disposto a aceitar a resposta de Deus, seja ela qual for. Deus não só ouve, mas também conhece os nossos desejos mais profundos, mesmo aqueles que talvez nem tenhamos coragem de expressar em palavras. É um consolo saber que, mesmo quando nos sentimos desanimados ou até mesmo com medo de pedir o que desejamos, Deus entende o que está em nosso coração. Não há nada oculto para Ele. Ele vê além da superfície e conhece os anseios mais profundos que, por vezes, não sabemos expressar. Quando confiamos em sua sabedoria, podemos descansar, sabendo que Ele não nos nega o que é bom para nós. O Senhor se importa com os nossos sentimentos, nossos sonhos e nossas necessidades, e sempre responderá conforme a sua perfeita vontade e timing. Na vida cotidiana, enfrentamos muitas decisões que nos fazem refletir sobre nossos desejos e sonhos. A busca por um futuro melhor, a ansiedade por respostas ou pela realização de algo significativo. O Salmo 21 nos convida a entregar esses desejos ao Senhor, sabendo que Ele é capaz de nos direcionar com sua sabedoria infinita. Podemos ter a certeza de que, quando alinhamos nossos desejos à vontade de Deus, Ele não nos deixa desamparados. Ele sabe o que é melhor para nós e, em sua misericórdia, nos conduz ao lugar de paz e satisfação verdadeira. Assim, ao orarmos, devemos fazer isso com confiança, sabendo que Deus está atento a tudo o que pedimos e desejamos. Mas também devemos lembrar que nossa oração deve ser uma entrega de nossos desejos ao Senhor, permitindo que Ele haja conforme o seu propósito perfeito para nossas vidas. Em momentos de incerteza, podemos descansar nessa verdade. Deus sabe o que é melhor para nós, em sua infinita bondade, Ele nos concede o desejo do nosso coração, conforme sua vontade. Por fim, este versículo nos desafia a refletir sobre nossos próprios desejos. Estão eles alinhados com a vontade de Deus? Como podemos tornar nossa oração mais sincera, confiando mais plenamente no fato de que Deus conhece os nossos anseios mais profundos e que Ele sempre nos dá o que é melhor para nós? Quando buscamos a presença de Deus de coração puro, Ele se faz presente e nos orienta, concedendo-nos, muitas vezes, aquilo que nem sabíamos que precisávamos, mas que nos traz verdadeira satisfação. Salmo 2 versículo 3: Pois tu o coroaste de bens excelentes, e o puseste sobre a cabeça uma coroa de ouro puro. Neste versículo, vemos a maravilhosa expressão da honra e graça divina. Davi reconhece que não é por mérito próprio que ele recebe a coroa de ouro, mas sim pela graça e favor de Deus. Ele é coroado com bênçãos abundantes, não porque tenha feito algo para merecer, mas porque Deus, em sua misericórdia e bondade, lhe concede tudo o que é bom. Essa coroa de ouro puro é um símbolo do favor imensurável de Deus, que derrama sua graça sobre aqueles que lhe são fiéis. Quando oramos, devemos lembrar que, embora a honra e as bênçãos de Deus sejam grandes, elas sempre vêm com a humildade de reconhecer que tudo é um presente de sua generosidade. A coroa que Deus oferece não é apenas uma bênção material, mas também espiritual. A honra divina que recebemos não é para nossa glória, mas para glorificar o nome de Deus. Quando Ele nos honra, Ele nos coloca em posições de influência e responsabilidade, para que possamos refletir sua luz e sua justiça para o mundo. Essa honra divina nos capacita a viver com propósito e dignidade, não por nossa força ou mérito, mas pela força e graça de Deus. Assim como Davi,
Somos chamados a viver em gratidão, cientes de que tudo o que recebemos vem das mãos generosas de Deus. Quando Davi recebe a coroa de ouro puro, ele não a vê como uma recompensa por suas ações, mas como um reflexo do amor de Deus por ele. Deus não nos coroa por nossa perfeição, mas por sua graça que nos aceita apesar de nossas falhas. Isso nos ensina a viver com um coração agradecido e humilde, pois sabemos que nada que temos ou somos é fruto apenas de nossos próprios esforços, mas do amor incondicional e da bondade de Deus. A coroa que Ele nos dá é um símbolo da honra que Ele nos concede, não por nossas obras, mas pela nossa fé nele. Devemos, portanto, viver de maneira digna dessa honra divina, reconhecendo que a verdadeira graça de Deus não se baseia em nossos méritos, mas na sua misericórdia. Quando nos entregamos a Ele com um coração sincero, Ele nos honra, abençoando-nos de maneiras que não podemos imaginar. A verdadeira riqueza não é acumulada em bens materiais, mas na presença de Deus, que nos cobre com sua graça e nos dá as bênçãos que precisamos para viver uma vida plena. A oração deve sempre reconhecer essa graça, nos levando a viver em gratidão, conscientes de que tudo o que temos é um presente de Deus. A honra e a graça divina nos trazem também a responsabilidade de viver para glorificar a Deus. Quando somos abençoados, nossa resposta deve ser uma vida de serviço, de humildade e de adoração. A coroa de ouro puro que recebemos é um lembrete de que estamos chamados a viver segundo o padrão de Deus, refletindo sua bondade e justiça. Devemos lembrar que a verdadeira honra vem do Senhor e que, ao vivermos em obediência e fé, Ele nos coroa com o seu favor. Nossa vida deve ser um testemunho do quanto a graça de Deus é capaz de transformar e elevar aqueles que confiam nele. Por fim, o versículo de hoje nos lembra que a honra de Deus é a mais alta honra que podemos receber. Não importa o que o mundo possa nos oferecer, a honra que vem de Deus é incomparável. Ele nos coroa não com bens perecíveis, mas com a sua presença, com a sua graça, e com o propósito de vivermos para Ele. Que possamos, assim como Davi, viver com humildade e gratidão, reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus, e que Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Salmo 21 versículo 4 A vida lhe concedeste, e longos dias, para sempre e eternamente. Este versículo revela a imensa dádiva que é a vida, um presente de Deus, que concede aos seus filhos com generosidade e amor. Davi reconhece que a vida não é algo que podemos tomar como garantido, ela é uma bênção concedida pelo Senhor, que nos dá a oportunidade de viver com propósito e significado. Quando olhamos para a nossa vida, devemos fazer isso com gratidão, entendendo que cada novo dia é uma chance de crescer, de servir a Deus e de honrar a Ele com nossas escolhas. Deus, em sua infinita sabedoria, nos concede a dádiva da vida, e é nosso dever valorizá-la em cada momento. A longevidade que Deus concede não é apenas sobre viver por muitos anos, mas sobre viver de forma plena e significativa. A vida que Deus nos dá é para ser vivida em seu propósito. Cada respiração, cada passo, cada ação deve refletir a honra e a glória do Senhor. Muitas vezes, podemos cair na armadilha de buscar uma vida de sucesso material ou reconhecimento social, mas o Salmo 21 nos lembra que a verdadeira vida é aquela que está alinhada com a vontade de Deus. A vida como dádiva de Deus é plena quando vivemos em conexão com Ele, quando usamos nosso tempo e nossos recursos para cumprir seu propósito em nós. A vida é mais do que uma simples existência física, é um presente de Deus para experimentarmos seu amor e sua graça a cada dia. Devemos aprender a valorizar os momentos simples da vida, como o respirar, o caminhar, o interagir com os outros e até mesmo o sofrimento, sabendo que tudo faz parte do plano de Deus para nos moldar e nos aproximar dele. Quando vivemos com a consciência de que a vida é uma dádiva divina, nos tornamos mais sensíveis à sua presença e mais gratos pelas bênçãos que Ele nos concede. Devemos lembrar que a vida que Deus nos concede não é nossa para ser desperdiçada. Ele nos dá longos dias, não para que vivamos de qualquer maneira, mas para que possamos viver com sabedoria e discernimento. Cada dia é uma oportunidade de honrar a Deus, de cumprir sua vontade e de testemunhar sua bondade para os outros. A vida é um presente precioso, e devemos usá-la para o bem, para o seu propósito, e para o bem do próximo. A oração nos ajuda a manter esse foco, nos lembrando de que a vida que temos é um presente de Deus, e devemos usá-la com responsabilidade e gratidão. Ao refletirmos sobre a vida como dádiva,
devemos também pensar sobre a eternidade. A vida que Deus nos concede é apenas o começo de uma jornada que se estende para a eternidade. Quando vivemos com os olhos voltados para a eternidade, somos capazes de valorizar os momentos temporais, sabendo que cada um deles tem um impacto eterno. A vida que Deus nos dá é um presente, e nossa resposta a esse presente deve ser viver com a mente e o coração voltados para Ele, orando-o em tudo o que fazemos. Finalmente, o Salmo 21 nos convida a refletir sobre a vida que temos, não como algo que podemos controlar ou merecer, mas como um presente divino que devemos cuidar e valorizar. Devemos viver cada dia com gratidão, sabendo que a vida é um bem precioso dado por Deus, e que nossa resposta a esse presente deve ser uma vida de serviço, de adoração e de fidelidade a Ele. Que possamos, assim como Davi, reconhecer a vida como dádiva de Deus, vivendo com sabedoria, alegria e propósito em Sua presença. Salmo 21, versículo 6: Na Tua presença há plenitude de alegria, a Tua mão direita há delícias perpetuamente. Este versículo revela uma das verdades mais profundas sobre a natureza de Deus. Ele é a fonte de nossa verdadeira alegria. A presença de Deus é o lugar onde encontramos plenitude, onde os anseios da nossa alma são finalmente satisfeitos. O Salmo 21 nos lembra que a verdadeira felicidade não está nas coisas passageiras, nem nas conquistas externas, mas na íntima comunhão com Deus. Quando nos aproximamos de Sua presença, somos envolvidos por uma paz que excede todo o entendimento e uma alegria que nada neste mundo pode oferecer. Muitas vezes, buscamos alegria nas circunstâncias externas: sucesso profissional, relações, posses materiais ou reconhecimento. No entanto, essas coisas, por mais que sejam boas, não são suficientes para nos preencher completamente. Somente a presença de Deus é capaz de satisfazer o desejo mais profundo do nosso coração. A verdadeira alegria não está nas coisas que podemos ver, mas naquilo que não podemos ver, que é a experiência de Deus em nossa vida. Quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele nos presenteia com uma alegria eterna, uma alegria que não depende do que temos, mas de quem Ele é. A presença de Deus é, de fato, o lugar onde encontramos alegria plena. Não importa o que enfrentamos na vida, o que passamos nas lutas ou tribulações, quando nos voltamos para Deus, Ele nos enche com uma alegria que transcende todas as circunstâncias. A alegria na presença de Deus é imune aos altos e baixos da vida. Ela não é temporária, mas eterna. Quando nos entregamos a Ele em oração, adorando e buscando Sua presença, somos renovados, e a paz que vem de Deus toma conta de nossa mente e coração, afastando a tristeza e o medo. Quando Davi fala sobre delícias perpetuamente à direita de Deus, ele está nos mostrando que a alegria na presença de Deus não é algo efêmero ou momentâneo, mas algo que perdura. A verdadeira alegria que experimentamos em Deus é eterna. Em Sua presença, encontramos contentamento, segurança e a certeza de que Ele está conosco, nos guiando e nos sustentando. Não importa o que o mundo nos oferece, pois o que Deus nos dá é superior. Ele nos concede uma alegria que nunca se esvai, um contentamento que não depende de circunstâncias, mas da Sua fidelidade. A busca pela presença de Deus é, portanto, a chave para a verdadeira alegria. Quando nos aproximamos de Deus com coração sincero, nos rendendo à Sua vontade e permitindo que Ele nos transforme, encontramos a plenitude da alegria que só Ele pode oferecer. À medida que cultivamos uma vida de oração, de adoração e de meditação em Sua palavra, a alegria de Sua presença se torna mais real e tangível, preenchendo as áreas de nossa vida onde antes havia vazio e ansiedade. Em momentos de angústia, quando as tribulações parecem pesar sobre nós, é na presença de Deus que encontramos refúgio. A alegria que Ele nos dá é como uma fonte que nunca se esgota, sempre disponível para aqueles que buscam a Sua face. Davi nos ensina que a alegria verdadeira é encontrada não nas circunstâncias externas, mas no relacionamento íntimo com Deus. Que possamos, então, buscar Sua presença de todo o coração, confiando que em Sua companhia encontramos a verdadeira paz e a alegria eterna. Salmo 21, versículo 7: Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo não vacilará. Neste versículo, Davi expressa sua confiança total na misericórdia de Deus, uma confiança que é inabalável. Ele reconhece que não é por sua força ou habilidade que é vitorioso, mas pela misericórdia do Altíssimo. A misericórdia de Deus é o alicerce sobre o qual nossa fé é construída,
e é nela que encontramos a segurança e a confiança necessárias para enfrentar as adversidades da vida. Quando confiamos plenamente em Deus, não importa o que venha contra nós, porque sabemos que Ele nos sustenta com sua misericórdia, uma misericórdia que nunca falha. A misericórdia de Deus é uma das características mais poderosas de seu caráter. Ela não depende de nossa perfeição ou de nossas ações, mas é um reflexo do amor incondicional de Deus por nós. Mesmo quando falhamos ou nos afastamos, sua misericórdia permanece constante, oferecendo perdão, restauração e proteção. Davi sabia que sua confiança não estava em seus próprios méritos, mas na graça e misericórdia de Deus. Ele nos ensina que, quando nossa confiança está firmada na misericórdia de Deus, não há lugar para o medo ou insegurança, pois sabemos que Ele sempre estará conosco para nos amparar. É pela misericórdia do Senhor que não vacilamos, que não somos abalados pelas tempestades da vida. A misericórdia de Deus é como um escudo que nos protege, nos fortalece e nos mantém firmes em tempos de dificuldade. Quando nos deparamos com desafios, podemos ter a confiança de que Deus, em sua infinita misericórdia, nos dará a graça necessária para superá-los. A oração de confiança na misericórdia de Deus é um lembrete de que Ele sempre tem um plano para nós, mesmo quando não entendemos as circunstâncias ao nosso redor. Sua misericórdia nos dá coragem para seguir em frente, sabendo que Ele nunca nos abandona. Além disso, a misericórdia do Senhor nos ensina a viver com um coração humilde e grato. Quando reconhecemos que tudo o que temos e somos é fruto da misericórdia de Deus, somos levados a viver em obediência e gratidão. Nossa confiança inabalável na misericórdia de Deus nos transforma, pois nos faz mais dependentes dele, mais atentos às suas instruções e mais dispostos a servir aos outros com o mesmo amor e misericórdia que ele nos oferece. A misericórdia de Deus é a fonte de nossa paz interior, pois sabemos que ele nos compreende e nos aceita, independentemente de nossas falhas. Assim como Davi, precisamos cultivar uma confiança inabalável na misericórdia de Deus, especialmente nos momentos de crise. Quando o medo tenta nos paralisar e a ansiedade nos atinge, devemos olhar para o Senhor e lembrar que sua misericórdia é mais forte do que qualquer situação que enfrentamos. Deus é fiel e nunca falhará com aqueles que confiam nele. Ele sempre estará pronto para nos estender a sua misericórdia, seja para nos perdoar, nos restaurar ou nos fortalecer. O Salmo 21 nos convida a descansar na certeza de que a misericórdia de Deus é o nosso porto seguro. Por fim, a confiança na misericórdia de Deus é o fundamento de nossa fé. Quando sabemos que Deus é misericordioso e fiel, podemos enfrentar qualquer adversidade com coragem e esperança. A misericórdia do Senhor não falha, e é nela que encontramos nossa força. Que possamos, assim como Davi, colocar nossa confiança não em nossas próprias forças, mas na misericórdia do Altíssimo, que nunca nos abandona e sempre nos ampara com seu amor. Salmo 21 versículo 9: Porque tu os pões como forno de fogo no tempo da tua ira, o Senhor os devorará na sua ira, e o fogo os consumirá. Este versículo nos lembra de uma verdade que, muitas vezes, nos passa despercebida. A justiça de Deus não falha. Deus é justo, e sua justiça sempre prevalecerá, especialmente quando o mal se levanta contra os justos. Davi, ao orar este salmo, declara que os inimigos do Senhor, aqueles que se opõem ao seu povo, serão consumidos pelo fogo da sua ira. Essa não é uma ira vingativa, mas uma justiça divina que corrige o mal e restaura a ordem. Deus, em sua santidade, não permite que o mal prevaleça eternamente. Sua justiça é infalível e, no tempo certo, ele trará julgamento sobre todos aqueles que praticam a iniquidade. A justiça divina contra o mal não é algo que devemos temer, mas algo que devemos acolher com confiança. Quando enfrentamos adversidades causadas por pessoas ímpias ou por ataques espirituais, podemos descansar no fato de que Deus é o juiz supremo, e ele trará justiça. Muitas vezes, o mal parece prosperar no mundo, e pode parecer que os ímpios estão triunfando. No entanto, o Salmo 21 nos assegura que Deus não permitirá que o mal vença. Ele já preparou o julgamento para aqueles que rejeitam sua autoridade e espalham a iniquidade. No final, Deus prevalecerá, e aqueles que se opõem à sua vontade serão derrotados pela justiça divina. Essa justiça de Deus contra o mal é uma demonstração do seu caráter santo e reto. Deus não faz acepção de pessoas, e ele não se deixará enganar pelas aparências.
Seu julgamento é justo, porque ele conhece o coração de todos. Quando os ímpios tentam subverter a ordem estabelecida por Deus, ele intercede e traz sobre eles o juízo que é justo e necessário. É importante lembrar que, para os justos, a justiça de Deus não é algo a ser temido, mas algo a ser celebrado. A justiça divina é um refúgio para aqueles que confiam em Deus, pois ele fará justiça em nosso favor e contra aqueles que praticam o mal. Por outro lado, o Salmo 21 também nos ensina que devemos viver de acordo com a justiça de Deus. Não podemos nos conformar com o mal ou com as injustiças que acontecem ao nosso redor, mas devemos buscar viver com integridade e em obediência à vontade de Deus. A justiça divina nos chama a refletir a justiça de Deus em nossas próprias ações, tratando os outros com respeito, honestidade e amor. Quando vivemos de acordo com os padrões de Deus, temos a confiança de que Ele nos defenderá contra qualquer ataque do mal. A justiça de Deus é nossa esperança e segurança em tempos de adversidade. A justiça de Deus é perfeita, e nada escapa ao seu olhar. Quando a maldade parece prosperar, devemos lembrar que, no tempo de Deus, a justiça será feita. O mal não terá a última palavra, porque Deus, em sua misericórdia e santidade, trará a restauração. Esse é um lembrete de que, mesmo quando parece que estamos cercados por injustiças e dificuldades, Deus está no controle. Ele usará até o mal para cumprir seu propósito perfeito, e nada impedirá que sua justiça prevaleça. Por fim, devemos viver com confiança na justiça divina. Quando os inimigos se levantam contra nós, quando enfrentamos o mal em suas diversas formas, podemos ter a certeza de que Deus, em sua justiça, protegerá seus filhos e trará a justiça no tempo certo. A justiça divina contra o mal é uma expressão do caráter de Deus como justo juiz e fiel protetor. Que possamos descansar em sua promessa de justiça, sabendo que Ele é fiel para defender os seus e trazer vitória sobre os que se opõem a Ele. O Salmo 21 nos ensina grandes lições sobre a confiança em Deus, sua justiça infalível e a alegria que encontramos na sua presença. Ao longo dessa jornada de reflexão, vimos como a misericórdia de Deus nunca falha e como a verdadeira força está em nossa dependência dele. Este salmo é um lembrete de que nossa esperança não deve estar nas circunstâncias, mas em Deus, que conhece nossos corações e nos concede, em sua misericórdia, tudo o que precisamos para vencer as batalhas da vida. Agora, eu te convido a pensar como esse salmo pode transformar a maneira como você enfrenta os desafios do seu dia a dia. Talvez você esteja atravessando um momento de luta ou de incerteza, e a palavra de Deus sobre sua justiça, sua força e sua misericórdia traga luz para o seu coração. Que você se lembre de que em toda situação, Deus está contigo, e sua mão de proteção nunca te deixa. Se esse conteúdo falou ao seu coração, não deixe de compartilhar suas experiências nos comentários. Como você tem visto a ação de Deus na sua vida? Quais promessas dele têm sido a sua força? Aproveite também para se inscrever no canal e ativar as notificações, para que você continue recebendo mais reflexões edificantes, que irão fortalecer a sua fé. Que a graça, a proteção e a misericórdia do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, e que você tenha uma confiança inabalável no poder do nosso Deus.